amores, vamos juntos, vamos que vamos. Prestem muita atenção, porque neste momento eu quero deixar vocês atualizados. Afinal de contas, ter em mente a prova da OAB é justamente saber que as alterações legislativas, elas serão cobradas. Em especial, eu quero começar falando a despeito da medida provisória, a MP 881 de 2019, que foi convertida em lei, a Lei da Liberdade Econômica. Amores, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, de fato, mudou o paradigma. Qual o paradigma, professora? O seguinte, a partir de agora, a gente deve presumir, apesar de que isso já constava no nosso ordenamento legislativo brasileiro e na Constituição Federal, mas o governo Bolsonaro instrumentalizou a boa-fé. Deve-se presumir a boa-fé dos particulares em relação ao poder público. Então, chega do poder público presumir a não existência da boa-fé. Existe uma lei só para tratar a esse respeito. Perceba que no início, a gente estava falando da medida provisória 881 de 2019 e logo quando a MP ela foi editada, muita gente criticou, porque o Poder Executivo, ele insiste em fazer uso de medida provisória, que só se deveria fazê-lo para situações de matéria relevante e urgente. E quando você para pensar, não existe matéria de urgência na medida provisória 881 de 2019 que a justificasse. Mas, amores, por certo, não foi apenas o governo Bolsonaro, isso é verdade, os nossos governos, o nosso poder executivo vem fazendo isso, inclusive nas últimas décadas, fazendo um mau uso da medida provisória. Quanto a esta MP, a medida provisória 881 de 2019, ela foi convertida em lei. O que a gente vai estudar? A medida provisória? Não. A gente vai estudar justamente a parte dela que foi convertida em lei, Lei da Liberdade Econômica. Ô, minha pró, essa lei vai cair na minha prova? Vai. Por que vai? Porque a gente não está mais tratando de uma medida provisória que pode não ser ratificada, que pode não ser convalidada. Como aconteceu, por exemplo, com a medida provisória 807 de 2017, pós-reforma trabalhista. Aqui não. Aqui não. Aqui o que a gente tem é o estudo da legislação. Que legislação é essa, minha pró? A Lei da Liberdade Econômica, que alterou pontos importantes, como a despeito do prazo para devolução da carteira de trabalho e previdência social, já eu vou tratar, alterou a despeito do controle da jornada de trabalho, quando passa a ser obrigatório, alterou também a despeito, e isso é muito, mas muito importante, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veremos isso em processo do trabalho, com certeza vai estar na sua prova. E alterou também a respeito do procedimento de fiscalização do e-social e também a despeito digamos assim, dessas novas modalidades eletrônicas, como a CTPS eletrônica, livro do registro dos empregados e tantos outros. Amores, vamos juntos? Presta atenção, hein? Vem comigo, porque a partir de agora a gente vai instrumentalizar. Perceba. Nós estamos falando de uma medida provisória. Essa medida provisória é a medida provisória 881 de 2019. Só que a gente não vai estudar essa MP. Por que não? Porque ela foi convertida em lei
Portanto, a gente vai estudar a Lei 13.874 de 2019, que entrou em vigor em 20 de setembro de 2019. Então, muita gente vai virar para mim e vai perguntar, esta lei, a Lei da Liberdade Econômica, é assim que ela é conhecida, Lei da Liberdade Econômica, ela pode ser cobrada na minha prova? Pode. Olha para mim, por que que pode? Porque não se trata mais de uma medida provisória que com o decurso do tempo pode não ser convalidada. Por se tratar de legislação que já está produzindo todos os seus efeitos, ela pode sim ser cobrada no seu exame da ordem. Amores, vem comigo, eu te levo aqui direitinho para o site do Planalto. Por que, minha pró? Porque aqui nós estamos diante de uma legislação atualizada. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, perceba que se trata da conversão da medida provisória 881 de 2019 e que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Amores, o artigo 1º traz esse conceito de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e diz assim: fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O que visa estabelecer? Qual é o seu objetivo princípio, minha pró? É o de estabelecer normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, isso nos termos do inciso 4, do caput do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 170 e do 174 da Constituição Federal de 88. Olha para mim, você precisa entender. O governo Bolsonaro, e isso é importante, ele vem com uma ideia, com uma premissa, com uma fundamentação de que se eu quero diminuir a carga tributária no Brasil, presta atenção, a PRO aqui não está elegendo partido A nem partido B. Eu quero que você entenda o porquê do nascedouro da Lei da Liberdade Econômica. Eu não estou dizendo aqui o que eu penso a respeito do presidente Bolsonaro, quem está certo, quem está errado, hashtag Lula livre, hashtag Bolsonaro preso, nada disso. O que eu estou dizendo, e é importante para que você compreenda, é a história, é a situação socio-jurídica e cultural. O governo Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele trazia uma premissa de que eu preciso diminuir a carga tributária no Brasil. Para diminuir a carga tributária no Brasil, eu preciso fazer com que haja, perceba, uma maior participação dos entes particulares em detrimento dos entes públicos. Isso quer dizer que o Estado, ele deve, sempre que possível, tirar a sua mão, ele deve delimitar a sua atuação. O particular, ele deve ter liberdade na sua forma de instituição, na sua forma de regulamentação, na sua forma de atuação, presumindo-se em todas as suas atividades a boa-fé objetiva. Ou seja, é aquela ideia da liberdade econômica de que Estado não meta o bedelho, deixa que a própria atividade e iniciativa particular, por si só, eles vão prosseguir. A ideia é a de que a gente não tenha um Estado prestacional. Sabe o que é um Estado prestacional? É aquele Estado do Bolsa Família, Bolsa A, Bolsa B, Bolsa C, Bolsa D. Portanto, a ideia do governo Bolsonaro foi justamente o de que, olha, eu vou incentivar que cada particular constitua a sua atividade negocial, seja na modalidade que quiser, microempreendedor individual, EIRELI, microempresa, empresa de pequeno porte,
sociedade limitada, sociedade anônima. Você aprende lá em direito empresarial, por comandita simples, aberta, não importa. Eu vou incentivar as pessoas a trabalharem e o Estado vai ficar aqui cada vez atuando menos. E com isso eu consigo reduzir a carga tributária. Por quê? Porque eu não terei que ter a participação do Estado em tantos programas governamentais e a própria população de per si vai reger, vai executar a atividade empresarial. Portanto, perceba que a ideia do governo Bolsonaro é aquela ideia da iniciativa particular livre. Sim, o Estado está regulamentando com tanta proeza, com tanta força. Dê-se liberdade econômica para os particulares, o Estado consegue ficar de lado, reduz-se a carga tributária e também, em contrapartida, reduz-se os programas governamentais assistenciais. Independentemente do que a sua pró pense ou do que o que você pense, você tem que perguntar, ok, pró, isso eu entendi, mas o que vai cair na minha prova a respeito da lei da liberdade econômica? Vai cair que a partir de agora eu tenho uma declaração de direitos da liberdade econômica, dizendo na letra da lei que se presume a boa-fé objetiva? Não. Amores, como meu nome é Ingrid Gil Salles, não vai cair na sua prova que agora nós estaremos diante da possibilidade da carteira de trabalho e previdência social digital. O que vai cair na sua prova é a mudança do prazo para devolução da CTPS e a mudança da quantidade mínima de empregados para o controle obrigatório de registro da jornada de trabalho. Até chegarmos a esses dois pontos, vamos que vamos, vem comigo, vem aqui para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 13.874 de 2019 diz assim: o disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, do direito empresarial, econômico, urbanístico e, claro, e do direito do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Vem comigo. Se você tinha alguma dúvida de que essa legislação ela se aplicava ao direito do trabalho, não tenha mais. Se aplica tanto ao direito material quanto ao direito processual do trabalho. O parágrafo 2º diz: interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Qual será, portanto, ou quais serão, portanto, as minhas fundamentações? Quais os princípios que eu irei aplicar? O princípio da boa-fé objetiva entre os particulares e a administração pública. O princípio da total liberdade econômica entre os particulares e a administração pública. O princípio do respeito ao que foi pactuado. O pacto da sum servanda, que nós tanto aprendemos ali no direito civil, ele deve ser observado mais e os nossos princípios peculiares e os nossos princípios próprios do direito material do trabalho. Como é que se trata de uma legislação específica, o pacto da sum servanda, em sede de direito material do trabalho, vai sofrer restrição, porque não importa só o que foi pactuado. Eu tenho um outro princípio de igual relevância, que você inclusive já estudou comigo. O princípio da prevalência ou da primazia da realidade fática sobre o contrato de trabalho. Mais do que o que foi pactuado, bebê, o que importa era o que acontecia na prática.
Então perceba, se eu estou no direito civil, eu tenho como regra geral o pacto da sunt servanda, o que foi pactuado é o que irá prevalecer, tendo ali as nossas exceções, uma força maior, um caso fortuito, culpa de ambas as partes. Aqui no direito material do trabalho, não importa tanto o que consta no contrato individual do trabalho, mas o que consta no contrato individual do trabalho versus o que acontecia na prática. Imagina que eu chego aqui para Marcinho, que nos filma, e eu digo assim: Marcinho, meu brother, eu vou te contratar para você trabalhar no contrato de trabalho por tempo parcial, 4 horas por dia. Vou te pagar o valor da hora do salário mínimo. Amores, no final das contas, Marcinho estava trabalhando 7, 8 horas por dia e eu só estava pagando 4, porque eu combinei 4, consta no contrato 4. Para o direito material do trabalho, eu vou ter que aplicar o princípio da primazia da realidade fática sobre o contrato de trabalho. Se, afinal de contas, ele trabalhava 8, ele vai ter que receber essa diferença. E como eu estava fazendo isso de forma habitual, ele vai receber essa diferença como hora extra, com acréscimo de no mínimo 50%, e por serem habituais, elas irão integrar o meu salário, a base de cálculo para os meus recolhimentos trabalhistas e previdenciários. Ok? Tranquilo até aqui? Volta para mim. O parágrafo 3º, ele fala dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, que não vão se aplicar ao direito tributário e ao direito financeiro. No parágrafo 4º, ele vai falar a despeito do que se aplica no direito econômico. No parágrafo 5º, ele fala o que não se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E isso pra gente não é tão importante, tá? O parágrafo 6º diz assim: para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício da atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para instalação, construção, operação, produção, funcionamento, uso, exercício, realização, seja no âmbito público ou no âmbito privado, de atividade ou serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Ora, o parágrafo 6º, ele deixa claro, apesar de agora a gente ter uma declaração de direitos de liberdade econômica, de já se encontrar na Constituição Federal a presunção da boa-fé objetiva dessa liberdade econômica entre os particulares, quando ele está colocando aquela mão invisível do Estado, laissez-faire, deixem que os próprios particulares eles venham a efetivar, realizar suas atividades, ainda assim, o governo aqui, executivo, o Poder Executivo Federal, o governo deixa claro que, olha, calma lá, vocês terão liberdade, mas ainda assim, no que pertine à autorização para a construção, licença, liberação de alvará, seja para o início, seja para a execução das atividades, seja para o final, ainda assim se necessita, vamos dizer, do ok do Estado. O Estado aqui como ente fiscalizador, o Estado aqui como ente regulamentador, o Estado aqui como ente autorizador, ok? Perceba que nada mais aqui nós temos de novidade. Está justamente o que a gente encontra posto na Constituição Federal de 88. Vamos fazer o seguinte, me aguarda no próximo bloco, porque a gente vai tratar dos princípios que norteiam a lei da liberdade econômica para chegar na alteração do prazo para a devolução da CTPS e a alteração da quantidade de empregados, no mínimo, para registro do controle da jornada de trabalho obrigatório. Me aguarda.